Também a Constituição prevê, e a lei prevê, a possibilidade de revisão e cancelamento da súmula. E aí há vários legitimados. Basicamente, os legitimados são aqueles que são legitimados para juizar as ações constitucionais de caráter objetivo, ação direta de inconstitucionalidade, as ações, enfim, ações de inconstitucionalidade, constitucionalidade, todas as ações objetivas e mais os tribunais do país, os tribunais superiores, os tribunais regionais do trabalho, de justiça, os tribunais federais, esses são legitimados não apenas para propor as súmulas, que são, repito, aprovadas por 2/3, mas também para alterá-las. Um dado muito interessante, já me aproximo do fim, eu tenho preocupação de não avançar sobre o tempo do nosso eminente professor Luiz Roberto Barroso, com o qual certamente muito aprenderemos e terá uma visão mais crítica sobre estas questões. Eu, por enquanto, estou manifestando uma opinião tanto quanto entusiástica, mas até em função da redução da carga de trabalho que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, mas lembro também que o próprio município é legitimado para propor uma súmula ou a sua revisão ou cancelamento incidentalmente no curso de um processo em que seja parte. E outra coisa muito importante, isto é algo que nós temos que lembrar sempre, o Brasil caminhou, isso é algo que não é muito compreendido pela cidadania em geral, pelos operadores do direito também, mais especificamente. O Brasil caminhou de uma democracia puramente representativa para uma democracia participativa. Ou seja, o povo hoje participa da gestão da coisa pública não apenas através de representantes ou por meio de representantes, mas sim em determinadas ocasiões e circunstâncias, momentos, mediante certos instrumentos previstos na Constituição. Por exemplo, o referendo, a iniciativa popular, o plebiscito, a participação em comissões na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, mas também na área do judiciário. Por exemplo, os amicus curiae, isto faz parte justamente desta democracia participativa, as audiências públicas, e nas súmulas vinculantes também, nós podemos admitir terceiros interessados para que se manifestem relativamente uma magna questão, que é a fixação da jurisprudência, que tem um efeito tão forte que pode, não chegamos a tanto no Brasil, que pode equiparar-se quase a uma lei como nos Estados Unidos. Um dos últimos dados que eu gostaria de trazer aos senhores e às senhoras é o seguinte, que o Supremo Federal pode modular os efeitos temporais ou restringir o âmbito material de incidência da súmula. Ele pode, o Supremo, não apenas dar às súmulas um efeito ex nunc, ou seja, daqui para frente, ou pro futuro, como também pode delimitar o alcance subjetivo do enunciado de maneira a torná-lo de observância obrigatória apenas a um determinado universo de jurisdicionados, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, assim como ele faz nas ações diretas de inconstitucionalidade, com fundamento no artigo 4º da Lei 11.417. Eu quero dizer, finalmente, agora, já para terminar, retornando um pouco ao que disse no início da minha modestíssima oração, que os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante não são compartimentos estanques, porque eles, com muita frequência, se comunicam entre si. E digo isso porque o Supremo Tribunal Federal publicou, sem contar as 3 súmulas que aprovamos agora na quarta-feira, publicou 21 súmulas vinculantes, 12 das quais foram editadas a partir dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. 8 deles foram com base em reiteradas decisões no controle difuso e uma apenas com fundamento nos precedentes firmados em ações diretas de inconstitucionalidade. Eu me dispenso de fazer maiores considerações sobre as diferentes súmulas, porque tenho certeza que o professor Barroso o fará, mas um último ponto polêmico que me permito trazer à colação, que é o seguinte:
Para garantir a observância da súmula vinculante, é possível o manejo da reclamação constitucional que se insere no âmbito da competência originária da Suprema Corte e que serve na dicção constitucional, mais especificamente do artigo 102.1-L, para preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões. E a reclamação pode ser ajuizada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Então, assim, o ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante ou a aplicar indevidamente, contra este ato, essa decisão, cabe uma reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que, se julgar a reclamação procedente, anulará o ato administrativo ou judicial, determinando que outro seja proferido em seu lugar, nos termos do artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se a reclamação se basear, e como, em geral, se baseia, quando se trata de súmulas vinculantes, na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o relator, monocraticamente, de próprio punho, poderá já decidir a reclamação. Caso contrário, deverá levá-lo à turma ou plenário, conforme o caso. Claro que há críticas com relação a isto, muitos já anteviram, muitos intelectuais e muitos juristas, operadores, já anteviram que o congestionamento que não se queria ter relativamente aos recursos especiais vai se ter agora com as reclamações. E, de fato, interessantemente, eu trago números para as senhoras e os senhores. Em 2007, ou seja, antes das súmulas vinculantes, foram ajuizadas 868 reclamações constitucionais do Supremo. Mas, em 2008, o número praticamente dobrou para 1.625. E, neste ano, 2008, nós julgamos 2.346 reclamações, ou seja, as anteriores e as que entraram neste ano, 2008. E agora, neste ano, só até este momento, já ingressaram 1.837 reclamações. É um número extraordinário, realmente, é um número extraordinário. Mas, claro, nós estamos entendendo que esse é um ônus do novo modelo de controle de constitucionalidade que foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 e que resultou, como eu acabei de dizer, em seu conjunto, com uma redução de 43,7% dos processos distribuídos na Suprema Corte. Eu acho que a reclamação, mais e mais, vai se tornar um instrumento pedagógico para fazer com que as decisões do Supremo Tribunal sejam efetivamente respeitadas. Uma espécie de uma espada de Damocles, e ninguém vai querer, penso eu, afrontar a súmula ou afrontar a jurisprudência pacificada, sob pena de ter o seu ato, a sua decisão anulada. Em conclusão, eu diria o seguinte: embora a súmula vinculante e também a repercussão geral venham recebendo críticas, e muitas delas pertinentes por parte da doutrina, por parte de profissionais do direito, eu penso que os resultados têm sido efetivamente positivos. É claro que esses institutos podem e devem ser aperfeiçoados, mas eu não tenho dúvidas, minhas senhoras e meus senhores, que eles aumentarão sobremaneira a segurança jurídica, a isonomia entre as partes, a celeridade da prestação jurisdicional, contribuindo para o aperfeiçoamento do judiciário brasileiro, que é aquilo que todos nós desejamos. Muito obrigado. Eu agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski pela excelente palestra, muito esclarecedora, usando seus atributos aí de professor, muito eloquente, e de temas que afetam diretamente a advocacia e que nos preocupam na nossa rotina. Essas questões da valorização dos precedentes, hoje em dia é um fato que todos nós enfrentamos. Eu me lembro que, quando eu comecei a advogar, havia
uma predominância pela doutrina, pela citação de pareceres, e hoje